Salve, salve, gente do esporte. Estamos chegando com o nosso Memória do Esporte, mais uma vez aqui na TV Informativo, hoje recebendo a visita de uma pessoa ilustre do rádio esportivo, já teve um programa aqui na TV também, na TV Informativo, Tony Ademo. Muito obrigado por ter vindo, Tony. Eu que agradeço, obrigado pelo ilustre. Eu sei que tu tem uma atividade muito forte, nós vamos falar depois, as palestras, né? Também. E deu uma folguinha nas palestras, o Tony veio aqui para conversar com a gente no Memória do Esporte. Memória do Esporte não é só para quem já foi jogador de futebol, para quem dirigiu, é também para narrador de futebol, para comentarista, para repórter do futebol. Bom, né? Enfim, os jovens que estão começando a surgir também, para não ter que correr depois para resgatar a memória. Antônio. Eu que fico muito agradecido pelo convite, por poder vir compartilhar, eu sempre assisto lá em casa. E é um programa realmente muito bom porque a gente relembra algumas coisas e às vezes conhece a história de pessoas que a gente só ouviu falar, né? Ou que a gente viu na rua, ou sabe que foi um desportista, ou sabe que é envolvido com o esporte. Então, parabéns pela iniciativa do programa de resgatar isso, né? A ideia maior é essa, e já plantar com os jovens de hoje para não ter que estar correndo atrás depois para buscar novamente isso, que não é fácil resgatar. Alguns a gente não consegue, né? Sem dúvida. Ô Tony, por acaso, o primeiro programa Memória do Esporte foi com o teu sogro. Sim. Com o técnico de futebol, né? O Nestor Simeonato. O Nestor Simeonato, o pai da Mariana. Que é uma figura humana incrível, uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. Um grande pai para mim, porque às vezes é só sogro, né? Mas o Nestor para mim é pai e sogro, porque ele é um cara sensacional, figura humana, é um cara realmente assim que dentro do esporte, dentro do futebol, dentro dessa... Porque a gente sabe que é muito difícil esse meio. E ele é um cara que realmente ele é diferente. Ele permaneceu íntegro num ambiente que é uma... Sem dúvida. De coisas erradas. Né? E sem dúvida. E eu acho que até por isso que ele se prejudicou em alguns momentos da sua carreira. Dificuldade até para trabalhar num clube maior. Sem dúvida, porque o Nestor sempre primou muito pela ética e pelo lado correto das coisas. E eu aprendi muito isso com ele também. E ele, talvez em algum momento da sua carreira, ele possa não ter aceitado algumas coisas ou não ter ido para um outro lugar e tal, justamente por esse conceito ético dele. Né? Tem uma linha de conduta e não sai daquilo ali, é um cara correto. Eu dizia para o Rudimar Piscinini, que é um dos melhores amigos, aqueles mais que eu converso mais, né, dentro dessa carreira. Boa demais também. Eu digo para o Rudimar, quando eu entrevistei o Nestor, digo, Rudimar, é gente do bem. É a minha maneira de falar da pessoa. E é um bom treinador. Ele é competente também. O Nestor é o treinador que no futebol gaúcho mais levou times da segunda para a primeira. É verdade. E foi um dos maiores campeões do interior do estado, né? Então... O Nestor, eu tenho que conversar com ele de novo para fazer nova memória do esporte, porque o programa com ele foi muito curtinho, 12 minutos. E tem que fazer, porque além de treinador, ele foi jogador, né? E era bom. Um bom lateral direito. Bom. Bom de bola. Esse final de semana até ele me ligou e disse assim, pena que tu não estava aqui, porque ele está agora em Santa Catarina, em Concórdia. E ele disse, pena que tu não estava aqui para narrar o meu gol, fiz um gol do meio do campo. Jogando os coroas. Jogando lá com os veteranos. E ele bate muito bem na bola, impressionante. Às vezes a gente vai jogar futebol assim amador e eu vou junto com ele e tal. Ele pega bem na bola até hoje, né? E tu, Tony, pegou bem na bola? Tentou a bola? Tu nasceu em Santa Catarina, mas veio menino aqui para... A tua mãe é de Progresso, né? A mãe é de Progresso, é gaúcha. E ela foi para lá trabalhar em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. E com 9 anos, então, nós voltamos para cá, para o Rio Grande do Sul. E eu sou mais gaúcho do que catarina. E no oeste catarinense é muito mais gaúcho do que qualquer outra coisa, né? Todo mundo ali é gaúcho. Eu tenho alguém que é gaúcho, da família. Então, todo mundo é... Tu curte o chimarrão, tá? Sim. O chimarrão Eu, às vezes, quando estou trabalhando, eu tomo 3 térmicas, mais ou menos. Tomando chimarrão, parece que é algo que faz parte do trabalho, quando tem que escrever, quando tem que montar as minhas aulas, palestra, tem que estar junto o chimarrão. O Tony Ademo, locutor de rádio e depois veio a ser narrador e coisa, começou numa rádio comunitária, a Wambla. Sim, comecei, com muito orgulho, comecei numa rádio comunitária, que foi a rádio da Wambla. Inclusive, para quem não sabe, o Adalto foi o meu primeiro coordenador de rádio, né? Foi ele que me orientava para algumas coisas. E foi muito legal porque eu pude aprender muito ali, né? É uma rádio que... Acho que para isso que serve as rádios comunitárias de verdade. É para forjar pode fazer grandes comunicadores através... Sem dúvida. Eu acho que esse é
deveria ser a principal função de uma rádio comunitária. Dar oportunidade para que pessoas que gostem, que tenham interesse, que elas possam se desenvolver. Porque tu sabe melhor que eu, né, Lauto? A rádio é uma coisa que tu desenvolve. Mesmo que tu estude, que tu saiba, que tu possa ter um dom, é dia a dia, desenvolvimento no dia a dia, não existe outra forma. É que nem time de futebol, a repetição. O dia a dia vai forjando até chegar no... É isso. Tu saiu da comunitária para independente. O Valmir Faia era o coordenador de esportes, convidou para... Foi repórter primeiro, né? Isso é bem engraçado, porque o Valmir Faia é uma pessoa muito importante na minha vida, porque ele foi o primeiro cara que me disse, tu já pensou em trabalhar em rádio? E eu participava num programa chamado Mini Empresa, da Junior Achievement, que era no Castelinho, e eu queria ser vendedor. Esse era o meu negócio. Eu gostava de falar e de vender. E aí tinha nesse programa, eu era diretor de marketing dessa mini empresa, e o Valmir era a pessoa que aconselhava. Então tem empresários que se envolvem e aconselham os jovens nessa mini empresa para aprender como é uma empresa. E eu estava ali, um dia o Valmir olhou para mim e disse assim, tu já pensou de repente em trabalhar ali no rádio? Eu disse, olha, eu nunca pensei. Grava um piloto. E eu gravei, e eu nem trabalhava na rádio comunitária ainda. Então eu gravei o piloto, mandei, e até hoje não recebi resposta do piloto ainda. O pessoal disse, não, vou dar uma resposta, mas nunca deram a resposta. E aí eu tipo, poxa, é isso que eu quero fazer. Eu comecei a ouvir rádio, gostar de rádio. E eu fui trabalhar na rádio comunitária e eu trabalhei 3 meses de graça na rádio comunitária. E eu saí do emprego onde eu estava como vendedor, e na época o pessoal dizia, não, tu é maluco, vai ficar trabalhando de graça. Aí eu disse, pô, mas é isso que eu quero. É isso que eu quero para minha vida, então vou arriscar, eu tenho que aprender. Então fui trabalhar 3 meses de graça e depois daí fui contratado. E a saída para a Rádio Independente, como é que foi? Começou como repórter lá? E na realidade eu comecei como repórter, o Valmir me convidou, então eu ainda estava na Rádio Comunitária e eu fazia reportagem. Fazia as duas. Daí depois eu saí da comunitária e fui para a usina, que hoje é Germânia. Sim. Trabalhei um tempo lá. Em Teutônia. E aí estava sempre como repórter, assim. E era algo que eu fazia, mas que eu não era muito bom. Eu vou falar bem a verdade, assim. Não era... Eu sentia que não era o meu chão, não era aquilo que eu gostava de fazer. A reportagem. A reportagem. E aí depois eu tive o convite então para vir trabalhar na rádio mesmo, para ser funcionário, não só trabalhar no final de semana, no esporte. E eu acabei caindo na redação, fui fazer polícia, né, dentro da rádio e larguei o esporte. Então saí fora do esporte. E eu fiquei, olha, acho que uns 3 anos afastados do esporte. Sem fazer, né? E nesse período aí, tu aprendeu bastante também, né? Aí que eu acho que isso foi o mais legal, Dalton, porque daí eu fui fazer rádio FM, onde tem que ter um pique maior, onde tem que ser rápido, tem que ter dinamismo e tal. E um dia eu estava sentado lá na Tropical FM e o João Pedro desceu e entrou no estúdio. E isso não era muito comum, porque o João Pedro sempre espera sair do ar para que ele entre, para conversar, para falar alguma coisa. Mas ele entrou e sentou, e eu pensei, deve ter algum problema mais sério, né? É complicada a coisa. Alguma coisa deve acontecer. E ele sentou e ficou me olhando assim. E daí quando eu saí do ar, ele disse para mim assim, eu estava te ouvindo e eu acho que tu seria um bom narrador. Tu seria um bom narrador. Porque na época o Moisés ali, que hoje é um dos grandes narradores aí da região... Moisés estava começando. Estava começando. E o João Pedro foi o cara que falou pro Moisés ser narrador. E ele olhou para mim e disse assim, cara, eu quero que tu seja narrador. Grava um piloto. Mas eu achei, pô, eu nunca imaginei na minha vida, jamais eu havia imaginado que eu poderia ser narrador de futebol. E eu não gravei o piloto. E passou um mês quase. E um dia o João Pedro me pega pelo braço numa festa da rádio e pegou o coordenador do esporte na época, que era o Marcel Feldens, e disse assim, ó, o Tony tem que te gravar um piloto até segunda-feira, isso era sábado. Até segunda-feira, que ele tá me devendo um piloto. Se ele não fizer o piloto, ele vai se ver comigo. Eu disse, puxa... Ameaçou? Aí eu disse, pô, tem que gravar esse tal do piloto. Eu nunca tinha narrado, eu achava muito legal, achava muito, muito interessante isso, mas nunca tinha gravado. Aí eu peguei um joguinho de futebol, desses de computador, coloquei rodar assim no automático e narrei em cima daquilo. Eu, na minha opinião, acho que foi muito ruim. Mas eles gostaram. Eles disseram, não, tá bom, vamos experimentar, né? Vamos experimentar. E daí é ali que eu comecei a narrar, assim, ali que eu comecei... E assim, eu sempre tive essa paixão pelo esporte, eu tentei ser jogador de futebol, não deu. E eu sempre tive essa paixão. Eu tentei ser jogador de basquete, não deu.
E aí eu acabei virando narrador. Basquete só armador, né? Porque era ala. Era ala. Ala. Naquele tempo não era só jogadores de alta estatura, né? Jogador mais baixo jogava. Claro, e assim a gente era guri também, né? Então eu era mais alto, na época que eu era guri, eu tinha uma altura mais mediana, assim, para aquele tempo. E jogava alguma coisa no basquete? Não, jogava nada. Eu jogava no Bira, porque o Bira tinha um projeto, um projeto que tem até hoje com a criançada. Que acontecia lá no Parque de Imigrante, então a gente pegava um ônibus aqui, até lá, jogava basquete. E eu assim ia, e daí eu fui em um campeonato só. E quem era o meu treinador era o Bira, que é o auxiliar técnico do Pitu. O Bira nem lembra disso. Hertz. Ele nem lembra disso, porque foi em 1900 antigamente. Tantos já passaram pelo Bira. Imagina, né? E ainda mais eu que não joguei nada. Mas aí o mais engraçado foi que a gente foi jogar um campeonato no Recreio da Juventude em Caxias. E aí eu tava ali e tal, e eu jogava, era ala, fazia meus passes e tal. E eu fiz só uma cesta na minha vida. Só que não foi uma cesta comum, foi uma cesta de 3. Eu tava com a bola e aí não aparecia, ia estourar o tempo. E o Bira gritou pra mim, chuta, rapaz. Eu, chuto o quê? Eu tenho que passar a bola. Na minha consciência eu nunca chutava, eu sempre passava. E aí eu olhei e tal, e os caras dizendo chuta, chuta, chuta. E eu lá da linha de 3. E ia estourar o tempo. E eu tava uns 2 ou 3 passos da linha de 3, era muito longe. E eu fui do jeito que deu, meio caindo assim, arremessei e entrou a bola de 3. Foi a única bola que eu fiz. Isso é a mesma coisa que ganhar o bingo. Mais ou menos. Bingo! Mais ou menos. É uma vez na vida, entendeu? É uma vez na vida. É muito difícil. Então, eu não fui um bom jogador, mas fiz uma cesta de 3. O cara joga pra cima, no aperto, vai estourar o tempo, pode a bola e joga pra cima. E às vezes é assim na vida, né, Dalton? E às vezes cai, né? Tá ali na pressão e aí tu te obriga a crescer, te obriga a fazer. Nós vamos encerrando o primeiro bloco do nosso Memória do Esporte de hoje com o Tony Ademo e a gente volta em seguida para conversar com o Tony narrador e outras atividades que ele vem empreendendo. Jovem, mas já jovem veterano, com muita experiência, né, com viagens internacionais. Enfim, a gente volta em seguida. Pra você. Nas lojas Delay você encontra o melhor da moda masculina, feminina e infantil, calçados, linha de viagem e a coleção mais completa de ternos masculinos da região. Delay vestindo todas as gerações. O centro da moda em Estrela, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Não esqueça de ir no Delay. Lojas Delay. Lojas Delay. Lajeado conta com os serviços do Despachante Júnior, realizando há 14 anos transferências, registro 0 km, licenciamento, faixas ouro para caminhões. Atendemos também concessionárias e empresas, Despachante Júnior e Fábrica de Placas Costa e Câmara, juntos para agilizar o seu emplacamento. Na João Batista de Melo, 479, em Lajeado. Esquadrias Stertz, tudo em estruturas metálicas. Grades, portões, portas, janelas. Proteja sua casa e sua empresa com arte, qualidade e confiança há mais de 20 anos. Esquadrias Stertz, fone 3748-1676. Na Lotaria Johan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Sevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotaria Johan, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado. A IG Piscinas oferece a mais alta qualidade de produtos e serviços. Filtro automático e exclusivo de tratamento de água, com lâmpada ultravioleta. Venda, instalação e assistência técnica. Piscinas IG. O que há de bom, a IG tem. Sob medida é classe. Sob medida é exclusividade. Sob medida é Teva. O maior especialista em moda masculina do Brasil oferece a oportunidade de você fazer trajes, calças e camisas verdadeiramente personalizadas, bem ao seu estilo e com a premiada qualidade Teva. Passe em uma das 40 lojas Teva em todo o Brasil e coloque este requinte no seu guarda-roupas. Sob medida Teva, para quem tem muito estilo. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento,
Equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin 831, no centro de Lajeado. Fone 3714-4033.